Agora nós vamos para um quadro do programa, que é o quadro de perguntas e respostas, pastor. É um quadro que a associação criou para que os ouvintes, até mesmo aquelas ovelhas que ela não tem assim, uma afinidade próxima com o pastor, ela conheça um pouco da forma de como o pastor pensa, no que o pastor acredita. Então a gente criou este tema dentro do programa. E a primeira pergunta que eu já vou fazer para o senhor, vou fazer uma e o diácono irá fazendo outra, iremos estar revezando. E a primeira pergunta é: pastor Renato, qual o texto da Bíblia mais lhe marcou? Primeiro eu quero parabenizar para quem teve essa ideia, tá bom? Maravilhosa. É uma oportunidade boa, né, da gente conhecer a pessoa que vem aqui comunicar a mensagem, né? Uma boa oportunidade. Eu gostei da ideia. A passagem que mais me marcou é Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxa no dia da angústia, a tua força será pequena. Descobri essa passagem depois de já ter lido a Bíblia, né, toda uma vez, mas às vezes a gente ignora, né, certas coisas, e alguém me mostrou essa passagem num momento muito difícil na minha vida, que eu estava mesmo desistido, e essa palavra me deu força para me levantar, e graças a Deus até hoje estou aqui. Amém, louvado seja Deus. Diácono Lucas. Glória a Deus. A segunda pergunta é: qual louvor mais lhe marcou? Eu gosto Majestade Santa. Amém, louvado seja Deus. Terceira pergunta: qual o momento mais difícil que o senhor já enfrentou na caminhada cristã? Eu já passei por uma experiência, um rompimento, né, na minha vida amorosa, que foi difícil lidar com isso. E era, ou eu continuava ou desistia da vida de vez. Mas Deus me deu força e, graças a Deus, já passou. Hoje é apenas uma lembrança. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, qual é a sua maior felicidade na caminhada cristã com Cristo? Ver minha família toda aos pés do Senhor Jesus depois de eu orar 10 anos por eles. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, todos nós, a humanidade, em um contexto geral, ela tem por inclinação imitar alguém, né? Conosco também isso não é diferente. Então, se o senhor tivesse que escolher qual personagem bíblico o senhor queria ser? Eu gosto do apóstolo Paulo. Forte, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, próxima pergunta aqui. Qual livro da Bíblia o senhor mais gosta? O livro de Atos é o que eu mais leio. Eu gosto Muito sempre bom. de estar lendo e relendo ele. Amém. Qual a passagem bíblica ou história bíblica que mais lhe inspira? Aquela mesmo que o senhor mesmo se sente como estivesse lá? É a história da igreja primitiva, o livro de Atos, né? A gente vê que o livro de Atos, ele não tem uma conclusão, ele não tem um final. A gente lê ali, Paulo foi preso e depois, o que aconteceu? A gente sabe que Paulo foi morto pelo que a história nos apresenta, né? Mas o livro em si, ele não tem um final. É como se a história da igreja que começou a ser escrita ali, ela continua sendo escrita até hoje, né? E é uma história que me inspira muito. Glória a Deus. Só fazendo um comentário aqui, bem rápido. O livro de Atos é muito interessante, realmente. É um dos que eu mais gosto. É o Evangelho de Lucas, né, e Atos, que foi o próprio escritor de Atos. Eu já vi o pastor falando que o livro de Atos, se ele não existisse, não teria como se conectar à igreja de hoje, a espiritualidade, né? A ação do Espírito Santo na vida da igreja de hoje com a igreja primitiva. Não teria como você entender muitos mistérios de Deus. Então, Atos é um livro muito profundo. Principalmente em relação à fé continuista, né? A gente se inspira em Atos para continuar crendo na continuidade dos dons. Amém. Então, próxima pergunta. Em qual país o senhor gostaria de levar a palavra de Deus? Eu não tenho assim um lugar específico. Eu gostaria de ir para onde Deus me levasse. Se fosse para lugares onde o evangelho não é aceito, eu aceitaria, né, o desafio. Até porque ou a gente obedece a Deus ou acaba tudo. Amém. Pastor, nós vivemos um momento que eu costumo dizer que esta situação dessa pandemia foi a figueira balançando. E muita gente caiu da figueira, infelizmente. Então a pergunta próxima é: qual conselho o senhor daria para alguém que, por A ou B, se desviou da presença de Deus, ou mesmo que ainda não tenha aceitado Jesus Cristo?
todos nós precisamos de Jesus, urgentemente, né? E não é uma boa escolha ficar longe dele. Pelo que a Bíblia nos apresenta sobre Cristo, sobre o plano da salvação, nós precisamos de Jesus não apenas para essa vida, né? E o erro de muitos é acreditarem que nós precisamos de Jesus apenas para essa vida, mas é principalmente para outra vida que segue depois da morte. É isso mesmo. Então, para encerrar aqui, de 1 a 10, qual nota você daria ao trabalho evangelístico no Brasil? E explique sua nota. Eu daria uns 6, porque a gente tem muitas igrejas, né, pregando, apresentando Jesus para as pessoas, mas a gente tem que entender que não é só falar de Jesus, tem que apresentar o Jesus bíblico, né, da maneira correta. Não é só dizer, venha para a igreja e Jesus vai resolver os seus problemas. Não foi para isso que Jesus morreu. As pessoas precisam tomar conhecimento do plano da salvação. Mas as pessoas estão ouvindo muito que se elas forem até Cristo, elas vão ter a sua vida, seus problemas resolvidos. E elas acabam enchendo as igrejas apenas para buscar um milagre, uma bênção, e elas esquecem que precisam de Jesus para serem salvas. Eu acho que está faltando no Brasil isso, a mensagem da salvação mesmo, literalmente, fazer as pessoas entenderem que sem Cristo não existe vida eterna e o que acontecer ou deixar de acontecer aqui não vai fazer diferença. Verdade, pastor. E só em cima da sua última resposta, a Bíblia tem momento que Jesus dizia, vai, a tua fé te curou. E outros diziam, vai, a tua fé te salvou. Então há uma diferença, né? Exatamente. E dessa diferença, creio eu que se dá dentro da forma como o evangelho é apresentado. E todos aqueles que foram atrás de Jesus necessitando de um milagre, elas foram atrás do Jesus Salvador, que é o exemplo do cego de Jericó. Eu até já preguei muitas vezes sobre isso. Quando Bartimeu ele ouve, Jesus está aqui, alguém diz para ele assim, Jesus de Nazaré está aqui. Só que ele não clama Jesus de Nazaré, ele clama Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. E o resultado final é que Jesus diz, a tua fé te salvou, porque ele foi atrás do Jesus Salvador. E quando isso acontece, o milagre acaba sendo uma coisa natural. Quer dizer que a diferença aí é que está na intenção, né? Exatamente, na intenção. Na intenção. Você vai atrás do Jesus Salvador e você vai receber o milagre, não porque você foi atrás do milagre, mas atrás de Jesus, em busca dele. Amém. Cruz, tem mais alguma pergunta para o pastor? Não. Fica à vontade. Tá tudo... Tá tudo ok.